A Convenção Batista Brasileira, todos os anos, já há algum tempo, ela convida um orador oficial, e o orador oficial prega no culto de abertura, e depois, nos outros cultos, outros oradores são convidados. Esse ano nós decidimos fazer assim. Tínhamos outros convidados para serem os nossos oradores, mas a história permite que hoje tenhamos aqui o pastor Kleber Montani. O pastor Kleber deixou o estado do Paraná para assumir a primeira igreja batista em Jardim. E no ano seguinte, a sua posse, lá na primeira igreja batista em Jardim, ele era o orador oficial da Assembleia da Convenção Batista Paranaense. E até conversando com ele um dia, ele me disse: pastor, eu decidi que eu não vou ser o orador da Assembleia lá no Paraná, porque agora eu estou no estado de Mato Grosso do Sul. E eu disse: tá, você é o orador substituto lá, né? E ele disse: não, eu sou o orador oficial. Eu falei: rapaz, para que isso? Vai lá, prega lá. Ele falou: não, porque a minha vida e o meu coração já são do estado de Mato Grosso do Sul. Homem de coragem. E de repente, como a gente tem dito, Deus tem honrado esse homem muitas e muitas vezes, sem nenhum propósito secundário, a não ser de celebrarmos o nome do Senhor. Aprove ao Senhor que depois de abrir mão de ser o orador da Convenção Batista Paranaense, o Senhor o traz a esta Assembleia para ser o nosso orador oficial. O pastor Kleber é um amigo, é um parceiro da denominação, tem caminhado ele, irmã Mônica, os meninos e a igreja muito próximo a nós, muito próximo à Convenção Batista Mato Grossense. E nessa noite é o nosso ministrante. Vamos orar. Levante a sua mão, estenda a sua mão, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Kleber, para que Deus o use mais uma vez nas nossas vidas nessa noite. Senhor, a nossa gratidão, porque como temos conversado com teu servo, o Senhor tem honrado ele todos os dias, com honras que nós não merecemos e que ele reconhece e não merece, mas que o Senhor, como um Deus abençoador, tem derramado sobre a vida do teu servo. E Pai, nesta noite, esta mesma bênção, a honra de sermos servos do Senhor, está não apenas sobre a vida dele, mas sobre a vida de cada um aqui presente. E nós, como servos do Senhor, queremos ouvir a tua voz. E como temos orado, reafirmamos nessa noite que o Senhor use poderosamente o teu servo nas tuas mãos, para falar não aquilo que ele deseja, mas aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu preciso me recompor. Eu não fiz aula de etiqueta, então hoje ainda vim sem gravata e não trouxe o lenço, né? Um pastor amigo meu disse que o segredo de você chorar é trazer lenço, né? E eu saí de casa sem o lenço. E falei pro irmão: traz lá um monte de guardanapo para mim lá. Por quê, pastor? Porque eu choro mesmo. A gente está na presença do nosso Deus Altíssimo e eu choro mesmo. Muito obrigado, pastor Paulo, pelas palavras. Muito obrigado, pastor Oséias, nosso presidente. Cadê o homem? Muito obrigado. Pastor Oséias acompanhou um pouco da história da minha esposa, a Mônica. Fique de pé, minha esposa, fazendo um favor, por favor. Obrigado. Pode aceitar. Eu ganhei mais do que merecia, né? Já diz algumas pessoas. Você ganhou mais do que você merecia. Uma irmã lá na igreja, tia Zadenir, uma irmã, uma missionária, né?
a irmã Lídia mandou uma mensagem de atrás dizendo assim: fala para o pastor Kleber que ele ganhou mais do que ele merecia, viu? Então eu já estou contente por causa disso. Agradeço então a nossa convenção, sou membro desta convenção desde 2001, fui criado em uma outra denominação, e meu pai, aquele jovem senhor que está ali, dá um tchau aí, pai, dá um tchau aí, minha mãe, são homens e mulheres de Deus. Na época que eu fui criado, ele dizia assim: você tem que honrar a tua denominação, porque é a denominação que te abraça. E eu era tão caxia, mas tão caxia, que eu não ia visitar nenhuma outra igreja que não fosse da minha denominação. Porque eu falo assim: Deus, se eu tenho uma denominação, se eu sou dessa igreja e eu estou sendo sustentado, por que eu vou cheirar na igreja dos outros, né? E aí, quando eu vim para a Igreja Batista, lá na Moreninha, Igreja Batista Betel, eu também adotei a mesma prática. Agora eu sou batista, agora eu sou batista mesmo. Agora o negócio é daqui para frente é batista. E, para você ter uma ideia, eu acho que eu fui 5 vezes na igreja onde eu fui criado. Desses 20 e tantos anos que eu sou pastor batista. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu sou grato à minha denominação. Os batistas me abraçaram minha família e têm nos apoiado. Sou daqui de Campo Grande, nascido, criado, domesticado e sobrevivente da Moreninha da década de 80. Se você sabe como é que era a Moreninha na década de 80, década de 90, você sabe que isso é um ato profético, né? A gente sobreviveu todo aquele tempo. E sempre amei o estado do Mato Grosso do Sul. Mas quando eu fui para o seminário, eu sabia que Deus ia me dar uma igreja para pastorear, mas não seria aqui no estado de primeira mão. E eu sempre sonhei que talvez eu iria para o Mato Grosso, né, ou para o Paraná. E um belo dia, no último semestre do seminário, nós estávamos congregando na Igreja Batista Manancial, lá no Jockey Club, viu, Valdinei? E o pastor Jair nos colocou lá no último ano de seminário e falou assim: vai lá cuidar daquele povo lá, né? E um belo dia, eu e um amigo meu do seminário falamos assim: vamos mandar e-mail para os executivos das associações e da convenção? E eu mandei, na época, para o secretário executivo da Convenção Cuiabana e para o pastor Gentil dos Santos. Se você sabe quem é o pastor Gentil, você vai trazer à tua memória. Um pastor abençoado. E ele me ligou e falou assim: vem pastorear Japurá. E eu falei: eu vou. Mas você está disposto a encarar um desafio? Eu falei: eu estou. Você colocou no teu e-mail que você está disposto a encarar o desafio. Eu lembrava que eu tinha colocado no e-mail que eu ia encarar o desafio? Eu não lembrava. Aí depois que eu falei com ele, que eu fui lá olhar o e-mail, eu tinha colocado no e-mail: eu estou disposto a encarar um desafio. Fui para em Japurá. Então a minha denominação me abraçou. Tanto os batistas do Mato Grosso do Sul, quanto os batistas paranaenses. Não posso deixar de nominar, né, os batistas paranaenses. Foi onde eu fiz meu concílio, onde eu fui ordenado, onde eu comecei meu ministério, onde minha esposa começou o ministério dela, e é onde Deus tem nos abençoado. Como disse hoje na Assembleia da Ordem dos Pastores, que eu recebi a dupla honra de ministrar para os pastores, para vocês essa noite. Eu não sou digno. Eu sou um homem de muitas falhas e muitos defeitos, e Deus resolveu chamar para fazer a obra dele. E eu não tenho problema algum em dizer quais são as minhas falhas e os meus defeitos, né? Mas sou grato, pastor Oséias, pastor Paulo, sou grato à minha amada esposa, que me dá a palavra de conforto. E ontem eu disse a ela ontem assim: eu estou com medo. Por quê? Porque o plenário é muito bonito, né, pastor Jonas? O pastor Jonas está acostumado com o plenário, né? Pastor Marcelo, eu falei: eu estou com medo. E ela olhou para mim assim, pastor Paulo, assim: rapaz, Deus te chamou para esse negócio e toma jeito e levanta. E eu falei: amém, né? Então, minha esposa, muito obrigado, meus filhos, meus pais, meus familiares. Eu sou de 2 famílias tradicionais do meio batista, os Silveira e os Montani, né? Se eles foram bênção para você, amém. Se eles não foram, não diga nada, tá bem? Mas eu sou de 2 famílias tradicionais, os Silveiras e os Montani, né? Então, pastor Dinarte pastoreia uma leva de Montani, pastor Marcelo pastoreia um pouco, e outros pastores por aí, né? Meu tio Elias está ali, pastor, minha tia Didi. Então, sou dessa família aí abençoada, né? E eu sempre aprendi que a honra que a unção que você honra é a unção que você recebe.
eu sempre aprendi que a gente tem que honrar. O pastor que me criou e me batizou, ele dizia isso, ele falou assim, você precisa honrar pessoas. Eu li um livro chamado Sonegadores da Honra, e eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ele vai falar sobre isso, e nós vivemos um tempo onde a gente não consegue mais honrar pessoas. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado, Convenção Batista Sul Mato Grossense, da pessoa do pastor Oséias, do pastor Paulo, muito obrigado, meus professores que estão aqui, que me ensinaram, que me educaram, meus colegas de seminário, né, Rafa, que a gente viveu aquela vida de seminário abençoada. Muito obrigado a você que saiu da sua casa hoje e veio para cá com a esperança de Deus falar com você. Eu tenho certeza que Ele vai falar. Amém? A palavra esperança, né, é uma palavra muito forte, é uma palavra muito pesada, né, de grande peso. O dicionário vai defini-la como sentimento que vem como possível a realização daquilo que se deseja. Também vai dizer que é confiança em coisa boa, fé, expectativa, esperar, aguardar. É a segunda das 3 virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor, né? Então, assim que o dicionário vai definir. Esperança é a expectativa de melhora, é a confiança de que um dia iremos conseguir aquilo que desejamos. É o otimismo. Também pode ser depositado em pessoas. E aí vem o nosso tema, né? Esperança. O caminho é Jesus, né? Nós depositamos a nossa esperança em pessoas. E a nossa convenção escolheu, através do Conselho de Missões Estaduais, o tema, né? Esperança. O caminho é Jesus. A esperança, ela é esse sentimento que inunda o nosso ser sempre que estamos em alguma situação difícil. Por exemplo, quando nós estamos em crise financeira, né? Todo mundo tem a esperança em meio à crise financeira de que vai ganhar um aumento de salário, né? Quantas vezes você já não orou, Deus manda aquele aumento de salário e você fica na esperança até o 5º dia útil, quando você vai ver, parece que descontaram mais, né? Você fala, meu Deus do céu, a esperança financeira de que talvez possamos receber um dom sobrenatural de administrar nossas finanças e fazer com que resulte em sobra mais, né? Ou muitas vezes a esperança de que o banco resolva nos dar um empréstimo, né? Então, sempre está com esperança em relação à crise financeira. Ou, por exemplo, no casamento, né? Nós geralmente temos a esperança que a crise passe no casamento. Ou temos a esperança que a esposa esqueça o problema, né, da crise e nos perdoa, né? Então a gente sempre está com esperança de alguma coisa. Você sempre está depositando a tua esperança em algo, em alguém, em uma instituição, em uma pessoa. E isso faz parte do nosso processo de vida, né? Então a nossa Missões Estaduais escolheu este tema tão maravilhoso que diz esperança, o caminho é Jesus. E a divisa está em Mateus 12, 21. Mateus 12, 21. Amém? Diz assim, ó. E no seu nome esperarão os gentios. Ok? E no seu nome esperarão os gentios. Me perdoa porque eu achei que ia projetar ali. Por isso que eu não esperei vocês abrir a Bíblia, tá? E aí eu estava participando do culto quarta-feira lá na igreja. E eu me lembrei que quando eu era guri novo, a gente brincava de desembainhar a espada. Você brincou disso, Israel? E aí eu vi que alguns irmãos não conseguiam mais achar os versículos da Bíblia. Eu falei, vou ter que fazer uma brincadeira dessa, né, na minha igreja, para os irmãos acelerar no processo. Então Mateus 12, 21 vai dizer, e no seu nome esperarão os gentios, né? A NVI vai dizer, e no seu nome as nações porão a sua esperança. A Bíblia judaica completa vai dizer, e em seu nome os gentios porão a sua esperança. A Almeida, Revista Atualizada, também vai dizer, em seu nome esperarão os gentios. Mas a Bíblia, a mensagem, na linguagem contemporânea, com comentários do autor Eugene Peterson, vai dizer assim, o simples som de seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. O simples som do seu nome, Jesus, infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Então esse é o texto da nossa divisa para essa noite, né? Para esse final de semana. O texto de Mateus vai começar relatando no capítulo 12 a narrativa de que os discípulos de Jesus estavam com fome e era um sábado, então eles colheram algumas espigas para comer. E
a lei, até certo ponto, dava direito a eles de colherem essas espigas para comer ali, para saciar a fome. Não poderia colher espigas ou grãos ou feixes de milho com a foice, mas poderia pegar com a mão para saciar a fome. Só que a lei do sábado ela era muito carregada. A lei do sábado ela era muito complicada. A lei do sábado ela era muito pesada. Você não podia fazer nada. Você não podia fazer comida no dia. Você não podia fazer nada. Mas se tivesse uma ovelha, e você podia socorrer a ovelha. Então, o povo, fariseus, escribas, eles foram tornando a lei do sábado tão pesada que o povo perecia no sábado. E aí então Jesus andando com os discípulos, a Bíblia vai dizer que eles vão e colhem espigas nos campos para comer. Após esse momento, a Bíblia vai dizer que os fariseus vão argumentar com Jesus e questionar a Jesus: por que é que o Senhor deixa os seus discípulos colher espigas no sábado? No sábado não pode fazer nada. Então, o fanatismo pela lei era tão grande que eles foram questionar a Jesus, e Jesus então rebateu aquele questionamento. Em seguida, o texto de Mateus narra a cura de um homem que tinha uma mão ressequida. E como eu fiz um bom seminário, modéstia à parte, né? Eu fui fazer umas pesquisas, e lá no Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, viu aí que eu pesquisei, citei a fonte, viu, pastor Armin, Novo Testamento. Se fosse Antigo Testamento, pastor Marcelo ia dar um sinal lá, mas Novo Testamento. Vai dizer que havia um livro apócrifo que se chama Evangelho de Hebreus, que não entrou no cânone por uma questão lá que eu não vou entrar agora no mérito da questão. Mas esse livro de Hebreus, ele vai citar o mesmo relato e vai dizer assim: pastor Jonas, o senhor é uma bênção. Muito obrigado. Esse livro de Hebreus vai ter a mesma narrativa, o mesmo relato, igualzinho, só que ele vai dizer com alguns detalhes. E ele vai dizer que aquele homem chegou para Jesus e disse assim: mestre, eu era um bom pedreiro. Por causa de um problema, minha mão ficou atrofiada. Por que o senhor está citando isso, pastor? Porque eu não estou muito preocupado se o livro de Hebreus é verdadeiro ou não, ou se a história é verdadeira ou não. Mas eu gostaria de que você pensasse comigo nessa história. Aquele homem chegando para Jesus e dizendo assim: Jesus, eu era um bom pedreiro. Modéstia à parte, eu comandava como pedreiro. Ou ele dizendo para Jesus: Jesus, eu era um bom carpinteiro. Não tinha ninguém que fazia uma mesa como eu. Ou ele dizendo: Senhor, eu era um pintor muito bom. Só que por causa de um acidente a minha mão atrofiou, por causa de um problema a minha mão atrofiou, e hoje eu dependo do favor da assistência social do templo de Jerusalém. E eu gostaria muito de que o Senhor restaurasse a minha dignidade. A história é bonita, porque se você parar, Jesus Cristo restaura a dignidade de muitos homens. Ele restaura a dignidade de muitos homens que estavam à beira do caminho. E aí então Jesus cura aquele homem, e o texto de Mateus vai dizer que ele cura o homem da mão ressequida, e aquele homem então sai ali abençoado. Né? Esse texto que eu citei, ou se você quiser viajar comigo na ilustração, eu gostaria que você imaginasse um homem que estava dependendo de cesta básica do departamento social do templo de Jerusalém, chegar no mestre Jesus e falar assim: por favor, pelo amor do seu pai, cura minha mão. E aí Jesus fala: por quê? E ele fala assim: porque eu quero resgatar a minha dignidade, a minha honra. Eu preciso disso como homem. E Jesus fala assim: vai, sua mão voltou ao normal. E ele sai dali não apenas com a mão curada, mas com a honra dele restaurada, com a dignidade restaurada. Só que isso tem um problema, porque isso é no sábado. Isso ocorre no sábado. Então vem os fariseus e falam: é possível, é lícito curar no sábado? Está certo curar no sábado? E aí vem outro debate de Jesus com os fariseus, e Jesus então rebatendo a ideia. Perceba que Jesus não quebrou nenhum artigo da lei, Jesus não descumpriu nenhum artigo da lei, mas ele ressignificou algumas coisas que estavam na cabeça daquele povo. Após essa discussão, então vem o texto que nós estamos aqui estudando, que é Mateus 12, do 15 ao 21. E o texto vai dizer: mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos ele curou, e advertindo-lhes, porém, que não expusessem publicamente, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios, ou justiça às nações. Não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá a sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o tição que fumega, até que faça vencer o juízo. E no seu nome, ao som do seu nome, haverá esperança até entre aqueles que não creem nele. A Bíblia está dizendo que após essa discussão, Jesus Cristo então vai citar essa parte do texto de Isaías, capítulo 42, versículo 1. E Isaías 42, do versículo 1 ao 4, inicialmente fala de Ciro, mas em segundo plano vai falar e vai remeter ao Messias, aquele que todo mundo estava esperando, aquele em quem as pessoas colocarão sua esperança, que é o Messias, e que segundo o texto de Mateus possui algumas características. Segundo esse texto, ele possui algumas características. Ou seja, o verso 15 vai dizer que ele não tem covardia, não. Ele não está fugindo da raia. Ele não está se ausentando porque ele é covarde. Ele está se ausentando porque ele tinha uma agenda preparada pelo Pai para ele. E ainda não havia chegado a hora. Ainda não havia chegado a hora dele. Mas não é covardia. O verso 15 também vai dizer que ele procura curar e cuidar daqueles que o buscam. Irmãos, todos os que iam até Jesus Cristo recebiam algo. Mestre, cura minha filha. Mestre, ressuscita minha filha. Mestre, cura o meu servo. Mestre, me cura, eu quero voltar a enxergar. Mestre, esse homem é mudo e surdo, ora por ele. Então todo mundo recebia. As pessoas iam até Jesus e ele multiplicava pães e peixes. Era impossível você chegar diante de Jesus com o coração sincero e sair dali de mãos vazias. Jesus era aquele que veio para trazer respostas e atender as pessoas. O verso 16 vai dizer que ele prezava pela discrição. Então ele não estava interessado em aparições, ele não estava interessado em likes no Instagram, no Facebook e outros negócios. Ele estava interessado em cumprir a agenda que o Pai tinha para ele, não a popularidade. O verso 17 e 18 vai dizer que, segundo o profeta Isaías, ele é servo. E eu acho interessante que quando fala que ele é servo, eu me lembro dele colocando uma toalha na sua cintura e pegando a bacia que ficou durante a noite inteira naquela mesa, próximo à mesa dos pães asmos, a mesa da ceia. E os discípulos olhando para aquela mesa, sabendo que alguém ia ter que lavar o pé um do outro. E ninguém lavou. Mas depois de tudo ele levanta, pega uma toalha e fala assim: vou lavar o pé de vocês, camada. E aí vem o Pedro e fala assim: não vai lavar não. Fala: não, agora eu vou lavar. Ficou a noite inteira parada ali, ninguém se tocou. Agora que eu vou fazer, você vai querer dizer alguma coisa? Não, agora eu vou lavar. E ele diz assim: eu sou o servo, se eu que sou o Senhor e mestre fiz isso, vocês também têm que fazer isso. Então o texto está descrevendo que ele era servo, que ele era filho amado do Pai. Que ele não era um filho abandonado, não era um qualquer, ele era filho amado do Pai que traz a alegria. Filho amado do Pai que traz a alegria. O texto está dizendo que ele possuía a presença do Espírito Santo e que ele iria trazer com ele justiça a todas as nações. O texto ainda vai dizer, no verso 19, que ele não estava sendo dado à contenda. Os fariseus, os mestres fariseus, tinham o hábito de ir para as praças públicas, gritar alto e falar alto aquilo que eles acreditavam, para ver se convencia as pessoas a segui-los como mestre. O texto está dizendo que Jesus não ia fazer isso. Você não ia ver Jesus lá querendo se aparecer no meio da praça pública, dizendo: gente, me segue porque o meu discurso é isso, e não sei o quê, e não sei o quê. As pessoas seguiam Jesus porque ele tinha palavra, porque ele tinha poder, porque ele tinha autoridade. As pessoas seguiam Jesus porque ele era o Messias. O texto vai dizer que ele não estava dado à exposição pública, que ele não iria clamar nas praças com a intenção de forçar as pessoas a seguir. E o texto também vai dizer no verso 20 que ele não veio terminar de quebrar quem está tentando se levantar. A religião é que quebra quem está tentando se levantar. Jesus não veio quebrar quem estava tentando se levantar. Ele veio fortalecer quem estava tentando se levantar. Jesus não veio apagar a pouca chama que havia no coração do indivíduo que estava lutando para voltar a brilhar. Ele veio soprar para ver se a chama acendia mais e pegava mais e ficava mais forte.
Jesus não veio empurrar, não veio pisar, não veio colocar para baixo. Ele veio dizer assim: bota o ombro aqui do meu lado que eu vou caminhar com você, porque comigo o negócio vai dar certo. Agora eu estou no barco, agora a coisa vai resolver. Tudo isso ia contra aquela religião daquela época. Tudo isso ia contra aquele sistema religioso daquela época. Pois bem, isso é só as palavras iniciais. Eu tenho uma pergunta. Se realmente acreditamos que ao pronunciarmos o nome de Jesus, ocorre uma injeção de ânimo e de esperança em uma pessoa, o que nós estamos fazendo? Se nós realmente cremos que ao falarmos o nome de Jesus, a pessoa será injetado nela esperança, então o que nós estamos fazendo? Ou por que nos omitimos diante de demandas de uma sociedade destroçada pela fome, pela miséria, pela violência doméstica, pela pedofilia, pela mortandade, fruto do tráfico, da drogadição, da prostituição e tantas outras coisas? Todos os dias nós escutamos dizer que alguém foi espancado. Todos os dias chega alguém próximo de nós e dizendo: fulano foi espancado. Se você é pastor de uma igreja de mais de 100 pessoas, é possível que pelo menos uma vez no mês você escuta alguém dizer para você: pastor, tem que ir lá visitar a irmã fulana, porque o marido dela quebrou ela de novo na surra. Quantas vezes eu sentei no meu gabinete e o casal sentou diante de mim para conversar, e a irmã começava a conversar e começava a chorar, e ela olhava para mim, eu olhava no olho dela e falava assim: ele te bateu? E ela falou assim: pastor, bateu. Irmãos, eu confesso que me dava uma ira santa, porque Paulo fala, né, para a gente irar, mas não pecar, né? E a ira é contra o pecado, não é contra pessoas. Eu posso irar contra o pecado, eu não posso irar contra pessoas. Efésios vai falar sobre isso. Irmãos, me dava uma ira santa. E a minha vontade era levantar com esse meu tamanho e botar a mão na cabeça do irmão e falar assim: eu vou orar por você agora com toda a unção que eu tenho. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Não, irmã, volta para casa e ora que Deus vai converter o coração dele. Vai converter sim, vai levar um tempo, às vezes meio longo, pela experiência de vida que eu já vi na minha vida, mas vai converter, só que ela vai continuar sofrendo. E nós vamos fazer o quê? Quantas vezes nós escutamos dizer que as pessoas estão se perdendo na droga, na drogadição? Essa semana, lá na nossa igreja, nós estávamos num dos pequenos grupos. Nossa igreja, graças a Deus, tem caminhado na visão de igreja multiplicadora, e nós estamos com alguns pequenos grupos que não são mais pequenos grupos, são GGMs, né? Grandes grupos multiplicadores. E o problema de quase todos vocês que trabalham com essa visão é que está faltando líder, né? Então, nós estávamos num pequeno grupo. E no domingo passado, quem pregou na nossa igreja foi uma irmã diaconisa, professora da rede de Estado. E ela pregou no texto de Juízes 19. E se você conhece bem a Bíblia, Juízes 19 vai falar daquele relato triste sobre a concubina do levita, que foi abusada e morreu com a mão na soleira da casa do anfitrião. E se você participou de uma boa aula com o Marcelão, você vai saber que quem recebe uma pessoa dentro de casa tem a responsabilidade de cuidar e de proteger. E nós começamos a discutir sobre esse assunto, e eu não vou falar sobre o texto do capítulo 19, eu quero só te chamar a atenção para o que foi que aconteceu. Nós começamos a discutir sobre esse assunto, e lá pelas tantas, o Espírito Santo nos levou a chegar a uma seguinte conclusão: que a igreja precisa ser a voz de quem não tem voz. Lá pelo meio do caminho, nós chegamos à conclusão de que aquela mulher não teve ninguém que foi voz por ela. Depois ele conseguiu justiça, ele estava mais interessado em justiça, na minha forma de ver. No capítulo 20 vai falar sobre isso, de Juízes. Só que muitas vezes nós estamos diante de problemas como esses, e pessoas precisam ser ouvidas e não têm voz. Se nós realmente acreditamos que o simples som do nome de Jesus infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem, então como podemos descansar diante desses dilemas? Como podemos descansar diante desses problemas?
Como é possível eu deitar a minha cabeça no meu travesseiro, sabendo que há pelas ruas de Campo Grande inúmeras pessoas que não têm como se aquecer? Como é possível eu deitar a minha cabeça no meu travesseiro, sabendo que há pelas ruas de Campo Grande pessoas viciadas em drogas? Mateus nos relata que Jesus permitiu que seus discípulos colhessem o necessário para saciar a fome. Mas isso ocorreu num sábado, e a regra sobre o sábado era rigorosa. Jesus sabia da lei, ele não quebrou a lei, mas ele estava mais preocupado em atender a necessidade dos seus discípulos. Nós já temos ouvido que somos um povo abençoado. Eu tenho orgulho de falar das carretas missionárias. Sabia? Eu sinto um prazer imenso de dizer que a nossa convenção tem 2 carretas missionárias que estão lá no Rio Grande do Sul, tocando terror lá com um monte de missionário, e os crentes mandando comida e água e bebida, e mandando gente. Irmãos, eu te juro que eu queria estar lá no meio do olho do furacão lá. Eu queria. Usar os dons que Deus me deu de marceneiro, de eletricista, de pintor e de outras coisas mais, para poder ajudar a restaurar e ajudar a recuperar o sonho de pessoas. Nós somos uma igreja forte, irmãos. Nós somos um povo que avança, nós somos um povo que temos liderança, nós somos um povo que cremos no poder que há em missões. Deus me deu a honra de pastorear, juntamente com a minha esposa e os meus filhos, uma igreja maravilhosa. Como eu disse na reunião da Ordem dos Pastores, eu comecei numa igreja de 30 pessoas. E foi muito difícil. Eu tive um pastor, que eu vou guardar o nome dele, mas perguntaram para ele, um professor, perguntaram para ele uma vez assim: o senhor já pensou em desistir? Ele falou assim: 1 vez por semana é certeza. Né? 1 vez por semana é certeza. Por quê, pastor? Porque é difícil o negócio. Ainda mais quando você é pastor de igreja pequena. Se você é pastor de igreja pequena, você vai entender o que eu estou te falando. Falta dinheiro para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. A PIB de Japurá, uma bênção, o povo maravilhoso, o povo abençoado. Mas quando eu cheguei na igreja, a igreja era conhecida como igreja fantasma, pastor Paulo. Sabe aquelas coisas que acontecem em igreja, que você fala assim, capaz que aconteceu mesmo. Lá em Japurá aconteceu. E aí nós assumimos o desafio de pastorear aquela igreja. O pastor Gentil falou assim: você vai encarar um desafio, pastor Kleber? Eu falei: vou. Se você conhece o pastor Gentil, você sabe que ele fala assim mesmo. E fomos para lá. Eu tenho orgulho de dizer que a minha denominação nunca me deixou na mão. Eu tenho orgulho de dizer que a minha igreja sempre foi ativa. Hoje Deus me deu graça de pastorear uma igreja boa. Graças a Deus, a PIB de Jardim é uma igreja boa. Os irmãos estão assistindo lá pela internet. Deus abençoe vocês. Mas isso tudo não significa nada se não nos preocuparmos com a necessidade das pessoas. Você pode estar na maior igreja do estado e ganhar o maior salário do estado. Isso não adianta de nada se você não estiver preocupado com quem está do seu lado. Não adianta nada você entrar no seu carro e ir embora para casa e dizer assim: eu estou bem, a minha igreja está crescendo, a igreja que eu frequento é uma grande igreja. Se no final das contas você não fortalece a mão de quem está fraco, você não aquece a vida de quem está passando frio, você não ajuda com uma oferta para tratar a saúde dos irmãos da igreja, se no final das contas o orçamento da sua igreja não tem valores expressivos para atender a necessidade dos irmãos. Jardim é uma cidade maravilhosa. Como disse, eu fiz um bom seminário, e no seminário eles nos ensinam a fazer uma boa pesquisa sobre a cidade. Nasci em Campo Grande e eu conheço o Jardim já de muitos anos. De muitos anos. E eu me lembro que quando eu trabalhava aqui em Campo Grande havia o carnaval fora de época em Jardim, você lembra? Os irmãos lembram? Aquilo era uma loucura. Os irmãos, o pastor Valdinei está ali, vai lembrar disso, os irmãos contavam que a promiscuidade era normal no centro da cidade. E a igreja lá nossa é bem no centro da cidade. Se você não foi, você está convidado a fazer uma visita. É bem no centro da cidade. Era algo terrível. Nossa cidade é uma cidade conhecida por seus carnavais fora de época.
onde muitas pessoas vão para poder viver uma vida fácil, uma vida divertida, uma vida de qualquer jeito, onde não tem compromisso com ninguém. Nossa cidade é conhecida pelos bons balneários e passeios que tem, mas também é conhecida pelos grandes índices de adultério. Pelo menos uma vez a cada 6 meses você escuta uma história do tipo: fulano de tal matou fulano que era amante da mulher e quase matou a mulher ou quase matou. Isso aí é normal. Está ali o pastor Valdinei novamente, que não vai deixar eu mentir. É normal você escutar que sempre tem. O pastor Eugênio está ali também, sabe que isso é verdade. O índice de adultério é muito grande. O índice de homicídio por causa de adultério é muito grande. Nós possuímos um grande índice de abuso sexual e pedofilia. A igreja possui um trabalho muito bem feito por uma das irmãs da nossa igreja, que fez capelania escolar através da convenção. O curso é bom, vale a pena, né, irmã Márcia? Fez um bom trabalho. E a igreja possui um trabalho muito bem feito com as 2 casas lar que há lá na região, uma em Jardim e outra em Guia Lopes. Irmãos, é de fazer você perder o chão as histórias que você escuta sobre abuso sexual, sobre pedofilia. Eu sou franco com vocês e eu não tenho por que dizer outra coisa. Às vezes a minha ira é muito grande quando eu descubro algumas coisas. E lá na igreja, eu digo isso lá na igreja, assim, irmãos, aqui na igreja, quem está debaixo da minha autoridade pastoral pode ter certeza que eu vou cuidar. E eu digo com toda certeza, se eu descobrir, meu irmão, que você fez alguma coisa contra um desses pequeninos, eu vou orar para Deus. Eu tenho 2 vice-presidentes, né, pastor Paulo, que é do meu tamanho, um deles é o dobro do meu tamanho, e nós vamos pegar você e levar no quartinho, vamos orar por você. Falo. E graças a Deus a igreja tem delegado, tem policial, então a gente já junta toda a gangue toda, porque, irmãos, não dá para você deitar e pôr a tua cabeça na cama, sabendo que você tem 2 crianças pequenas e que existem crianças do seu lado perecendo porque não existe um plano de ação para guardar e proteger. É impossível você se deitar e dizer assim: eu vou dormir em paz, sabendo que existem crianças sofrendo esse tipo de mazela. E nós que somos a igreja de Cristo, que temos o poder e a autoridade de ser a voz dos excluídos, deitamos e não nos movimentamos. É impossível. Jardim é uma cidade acolhedora, com muito centro espírita. É uma cidade com um grande número de homossexualismo. As autoridades disputam o poder. E para disputar o poder negociam os seus valores. Estou falando da minha cidade, porque eu estudei a minha cidade. Se você não fez seminário bom, você foi pastorear uma igreja sem estudar a tua cidade. E você não sabe o que acontece na tua cidade, porque você não fez a pesquisa de conhecer a cidade, saber com quem você está trabalhando. Quando nós assumimos a igreja de Jardim, um amigo meu, que é pastor na Angola, pastor Adriano, homem de Deus, plantador de igreja na Angola, um trabalho lindo, me ligou de lá da Angola e disse assim: pastor Jonathan, pastor Kleber, Deus quer que o senhor saiba que o senhor está indo para Jardim para restaurar o sacerdócio do pastor e o sacerdócio do homem. E eu não entendi muita coisa, até porque o sacerdócio do homem não existe na Bíblia, né? É um chavão que a gente cria. O Senhor nos chamou, minha esposa e eu, para restaurarmos famílias. O Senhor nos chamou, eu e meus filhos, para restaurarmos famílias. Hoje eu creio que Deus tem completado essa obra. Hoje eu creio que nós temos visto famílias restauradas. Eu subo no púlpito da igreja e eu prego do jeito que eu estou pregando para vocês. Às vezes faço uma piada no meio, porque o discurso é pesado mesmo. Mas eu digo, você que é chefe de família precisa se posicionar. Porque existe uma família debaixo da tua autoridade. Afinal de contas, a Bíblia diz que você é o cabeça. E tua família não vai subir
se você não rompeu o teto para ela subir. Quem tem que chegar lá primeiro é você, para a tua família chegar atrás. E eu ensino isso na nossa igreja. Nossa igreja tem sido restaurada. E talvez você esteja se perguntando, pastor Heber, por que o senhor está me falando tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Bom, isso tudo é nada se a gente não continuar olhando para as pessoas que precisam. Isso tudo é pouco diante das demandas do nosso estado. Eu estive lá em Corumbá, graças a Deus, pregando lá. E a demanda nossa lá com os ribeirinhos é muito grande. É muito grande. Nós temos igrejas sendo revitalizadas e essa demanda é muito grande. Nós temos missionários que estão no campo e necessitam de cuidado, de proteção, de ajuda, de alguém que liga, de alguém que estende a mão, de alguém que mande uma oferta generosa. E essa demanda é muito grande. Se você sentar com o pastor Paulo, ele vai te abrir o coração e falar assim, você quer saber mesmo o que eu preciso? Eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui, nós estamos precisando mais disso, nós estamos precisando avançar aqui, nós estamos precisando avançar em tal lado e assim por diante. Nosso povo é um povo forte. Nós já tivemos orfanatos, nós já tivemos escolas, casa de apoio. A primeira igreja batista em Jardim foi fundada pelo senhor Guilherme Henks e a dona Nina. Tinha um orfanato e uma escola. O dono do hospital El Cadre foi aluno da escola no fundo da igreja batista em Jardim. Nós já tivemos tanta oportunidade de fazer as coisas, irmãos. Nós já tivemos tanta oportunidade de mudar a história de pessoas. A igreja precisa voltar ao primeiro amor e voltar a acreditar que o nome de Jesus possui poder e autoridade para mudar a história de vida de pessoas. Só que muitas vezes nós que estamos pregando sobre o nome de Jesus já não conseguimos mais ter esperança nesse nome. Muitas vezes você que é pastor está subindo no púlpito da tua igreja para pregar sobre Jesus, a esperança das nações, e você fala assim, eu já não consigo mais crer que Ele é mesmo esperança. A sua fé já minguou. Você já não consegue mais acreditar no sobrenatural. Eu estou usando essa palavra porque eu lembro que o nosso presidente, em um dos vídeos de divulgação, falou assim, nós precisamos viver o sobrenatural. Você já não consegue mais acreditar que em nome de Jesus uma pessoa pode ser curada, que em nome de Jesus uma pessoa pode ser liberta, que em nome de Jesus um casamento pode ser restaurado. Mas a igreja precisa voltar a acreditar que o nome de Jesus tem poder para restaurar vidas. A igreja precisa crer que ele, que ela, que a igreja é a agência oficial do reino de Deus nessa terra e que ela possui a autoridade dada por Jesus Cristo para romper o domínio de Satanás. Eu me lembro que, em nome de Jesus, não permita que o demônio das 9h30 te pegue. O demônio das 9h30 manifesta assim, o irmão começa... Eu vou falar mais uns minutos ainda, então não fique olhando para o relógio. Eu me lembro de pastorear famílias que necessitavam do cuidado de Deus. Pessoas que já não tinham mais esperança, que já não conseguiam mais acreditar que Jesus podia mudar. Nós não podemos nos calar diante das demandas. A igreja não pode se calar diante da demanda. A igreja não pode parar de orar para atender as demandas. É a igreja que é a resposta para essa nação. É a igreja, a agência de Deus da terra, que é a resposta para os problemas dessa nação. Nós depositamos nossa esperança em pessoas, em homens, mas nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o poder e a autoridade para fazermos discípulos. Nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, vão e façam discípulos. E que Ele nos escolheu para mudar a história de vida de pessoas. Não podemos permitir que as pessoas cheguem diante de nós com as suas necessidades e com as suas mazelas, sem termos uma resposta para elas. E não é apenas uma resposta de dizer assim, vou orar por você, porque Atos capítulo 1 vai dizer que Jesus Cristo fez e ensinou. Atos 1:1. Jesus primeiro atendeu a necessidade e ensinou.
As pessoas estão procurando as igrejas cheias de necessidade. E nós precisamos responder essas necessidades antes de tentar resgatá-las para Jesus. Precisamos responder às suas necessidades. Nós não podemos permitir mais que inocentes sejam abusados e tenham a sua infância roubada, que mulheres entrem noite adentro sendo abusadas, espancadas e tenham os seus sonhos roubados. A igreja precisa ter resposta para tudo isso. Se verdadeiramente cremos que o nome de Jesus traz esperança, então precisamos sentir uma indignação contra o pecado que tem roubado os sonhos dessas pessoas. Se cremos que o nome de Jesus gera esperança, então a gente precisa propor soluções, propor respostas, nos movimentar. O pastor falou que arrecadou oferta lá. Nós precisamos arrecadar ofertas. Nós precisamos ir diante dos necessitados. O poder público tem que vir diante da igreja e dizer assim: nós precisamos de vocês para resolver os nossos problemas, porque nós não damos contas. As instituições precisam vir diante de nós e dizer assim: nós estamos aqui precisando de alguém que seja agente do reino de Deus na terra para nos ajudar a atender pessoas, porque nós temos recursos para fazer isso. É a igreja que responde. A igreja precisa ouvir a voz e ser a voz de esperança daqueles que estão perdidos. A igreja precisa fazer algo para levar esperança aos perdidos. Temos feito? Sim, temos feito. Eu olhei todos os vídeos da campanha, eu estudei tudo que precisava estudar para poder falar sobre esse tema. A igreja tem avançado? Tem. Mas é pouco diante da demanda. É pouco diante das demandas. Nós precisamos fazer mais. Tudo o que fizermos ainda é pouco diante da necessidade. Se o seu coração não arde diante dos desafios a serem alcançados, então você não entendeu quem é Jesus. Se o seu coração não dói diante da necessidade do teu próximo e da falta de esperança do teu próximo, então você não entendeu quem é Jesus. Se você não consegue sentir compaixão por uma alma perdida, então você não entendeu quem é Jesus e você está de igual com Ele, necessitando de esperança. Mas se o seu coração arde diante da necessidade do seu próximo, se o seu coração arde diante de vidas perdidas, é sinal que Deus quer te usar para levar esperança às pessoas. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu gosto de orar com uma música. É possível, maestro? Coloque-se em pé. Para encerrar minha fala, eu tenho um sonho. Eu falei hoje de tarde para os pastores e colegas. Eu era novo, muito novo. Os irmãos que moram em Campo Grande talvez se lembram disso. Eu participei de uma cruzada que eu ouvi dizer na época que era uma cruzada do Bernardo Johnson, na década de 80. Não sei se eu lembro disso, Jonathan, ou os irmãos mais antigos. Uma cruzada que teve no Guanandizão, na década de 80. Lembrou, né? Lembrou, né? Uma cruzada linda, maravilhosa. Eu era criança. Isso que eu sou velho, né? Então eu tenho 44 anos. Raimã lembrou, né? E pensa numa cruzada magnífica. E eu me lembro que naquela noite eu estava esperando junto à porta do banheiro e passou alguns homens carregando, acho que seu pai era pastor na época, da primeira, e alguns homens carregando uma mulher num colchão, e ela toda atrofiada. Eu só me lembro que houve um grande frenesi, e daqui a pouco eu só vi o colchão passando vazio. E eu fiquei sabendo que Deus havia curado aquela mulher naquela cruzada. Eu me lembro de ter assistido lá no pátio da Igreja Batista Betel, na Morelinha, um filme chamado Infernos em Chama. Né, pastor Cláudio? E eu assisti aquele filme, sabe aqueles programas de missões que tinham de filmes? E aquilo marcou a minha vida de tal forma que eu falei assim: Deus, eu não posso viver mais sem a tua presença. Eu me lembro de quando o Senhor me chamou e eu me converti, eu tinha 7 anos. E o pastor pregava, ele dizia: igreja, nós precisamos fazer algo, isso faz 30 e tantos anos atrás.
Eu tenho dito ao meu Deus: Senhor, eu quero gastar até o último centavo da minha vida no reino. Eu dizia, quando eu assumi Jardim, eu vou me aposentar com 65 anos e vou pescar. Hoje, 2 anos e meio depois, eu falo: Deus, eu quero morrer pregando. Eu quero ter o prazer de descer do púlpito e ir para minha casa e as pessoas ligarem e a minha esposa fala assim: o pastor Kleber acabou de falecer, mas faleceu alegre porque ele estava pregando. Eu digo lá na minha igreja: o dia que eu morrer vocês cantam 411, porque eu quero morrer e eu quero que vocês saibam que eu fui para o céu, porque eu decidi gastar toda a minha vida no reino, investir tudo o que eu tenho, todo o meu recurso, a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo o que eu tenho, para ver vidas serem restauradas. Por quê? Porque eu não consigo mais olhar e ver pessoas perdidas. Nós temos pregado, nós temos anunciado, a igreja tem crescido para a glória de Deus, não é para a minha glória. Mas eu quero gastar minha vida no reino. Eu quero que um dia meu filho olhe e diga assim: meu pai, como irmão, presidente de honra, sua família está em volta, é isso? São seus familiares? Meu pai gastou a vida no reino, eu também vou gastar a minha. Se a gente não viver para levar esperança nessa terra, para que a gente vai viver? Se nós não vivermos para anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, por que nós vamos viver? Se o seu coração arde por viver para Jesus, eu quero orar por você. Eu me lembro que em 2005, finado pastor Valdomiro Timichak, pastor Elias Aragão, lá na igreja do pastor Josué, o senhor estava lá, não sei se o senhor estava numa assembleia da associação, 2005, ele estava pregando, e ele fez um apelo dizendo: quem quer investir a vida no reino, vem à frente. E eu me lembro que eu fui à frente, eu dobrei o meu joelho, era seminarista, dobrei o meu joelho e falei assim: Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. Se o seu coração arde por levar esperança para as nações, eu quero orar por você. Deus precisa levantar aqui entre nós missionários, pastores. O campo precisa de pastores apaixonados por Jesus, de pastores apaixonados por vidas. As igrejas precisam de homens que amem o reino de Deus e que queiram gastar a sua vida no reino. Creia no que eu estou te falando. Se você decidir que vai gastar a tua vida no reino, nosso Deus não vai deixar te faltar. Não tem deixado faltar na minha casa, não vai deixar faltar na sua. Não tenha medo. Não tenha medo. Existem igrejas precisando de homens de Deus, de pastores que queiram investir a sua vida no reino, que não estejam preocupados se a igreja é grande ou pequena, se o salário é grande ou pequeno, porque quem chama é que paga a conta, paga a minha até hoje e vai pagar a sua. Se você não tem sua vida por preciosa e quer investir no reino, eu quero orar por você. E como eu ainda estou ali já em 3 minutos excedendo o meu tempo, dá para poder fazer um choro. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar. Deus está falando no seu coração. Você não veio aqui essa noite apenas para ver o forro bonito da segunda igreja. Oh, minha querida, Deus te abençoe. Cadê você? Corajoso? Corajosa? Pastor, por que o senhor quer que vá à frente? Porque, meu querido, Jesus Cristo fez tudo publicamente. E o fato de você sair do seu lugar e vir à frente já é um grande passo. Nós, os pastores, estamos aqui olhando e vendo. Opa, glória a Deus, tanto tempo que eu oro por aquela pessoa, tanto tempo que eu oro por isso. Se você tem o desejo de servir no reino, o Senhor Deus te chamou para o ministério pastoral, para o ministério de educação, para o ministério de música. O Senhor Deus te chamou para o ministério e você tem negligenciado o chamado. Você tem dito que não vai e hoje o Senhor toca no seu coração e diz: eu preciso de você. Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Se você tem medo
Eu quero orar por você, porque nós não somos o povo do medo, nós somos o povo da coragem, da autoridade, da ousadia. Nós colocamos o pé e o Senhor abre o mar na nossa frente, porque Ele prometeu que seria assim. Se você tem a dificuldade de pôr os teus bens na obra do Senhor, você ficou contente de ver o presidente de honra ser homenageado, lindo, maravilhoso, mas eu não faço isso. O Senhor quer que você hoje perca o amor ao dinheiro e ame mais as vidas. Sai do seu lugar que eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Feche seus olhos, meus irmãos. Senhor, obrigado, Pai, porque não sou eu, é o Senhor que faz. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem tocado vida nessa noite. Nós cremos no sobrenatural, nós cremos na autoridade que há no nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo, sopra esperança no coração desses teus filhos que estão aqui na frente. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos espirituais para que eles vejam o que eles precisam fazer para o reino. Em nome de Jesus, renova a força de quem está cansado, Pai, para que eles continuem lutando, para que eles continuem crendo e buscando. Senhor, renova a esperança no coração desses pastores que estão aqui na frente, Pai, que muitas vezes, meu Deus, sofrem no campo, Senhor, sozinhos. E muitas vezes necessitam dessa esperança. Senhor Jesus, se apresenta para eles novamente como esperança. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor levante aqui, Senhor, homens e mulheres, pastores, missionários, musicistas, educadores cristãos, que vão para o campo, Senhor, investir a vida deles no reino, ó Pai. Nós não temos a nossa vida por preciosa. A nossa vida não é mais importante do que as pessoas que estão sofrendo neste mundo sem Cristo. A nossa vida não é mais importante do que as pessoas que estão morrendo, Senhor, nas sarjetas. Nós queremos investir a nossa vida, Senhor, no reino, Pai. Nós queremos gastar a nossa vida no reino, Senhor, para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este lugar o sopro de vida e restaura, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloque-se em pé. Ó, cabelos brancos. E desde a hora que eu comecei o culto eu estou olhando essa senhora. O vigor que ela levanta a mão para adorar a Deus e celebrar a Deus. E a forma como ela se lançou ao pé do altar. Por quê, pastor? Porque quer gastar a vida. Não importa a idade, não importa quantos anos, quer investir a vida no reino de Deus, amém? Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar e dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pode sentar, queridos. Eu já vou passar a palavra ao nosso responsável. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu amo servir a Jesus. Eu sei o que meu Deus tem para nossas vidas, minha e da minha esposa. E eu me movimento de acordo com a palavra de Deus. Eu me movimento de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. E graças a Deus por isso. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Oséias, pastor Paulo, pastor Jonas, pela igreja, pastor Jonathan, pelo convite, pela ordem. E a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. Que o Senhor recompense vocês. Amém? Pastor Moacir, passou. Pastor Paulo, a palavra está com o senhor. Pastor Oséias, a palavra está com o senhor, pastor. Pastor Oséias me viu ali no seminário, né? E acompanhou a Mônica lá em Ponta Porã, né? Com o pastor Melquisedeque. Obrigado, pastor Oséias. Deus abençoe a sua vida. Muito.